Vamos falar sobre álcool? Boa noite. Então, nosso grupo vai apresentar o trabalho sobre o álcool. As integrantes são a Ana Lara, a Eduarda, a Júlia, a Karen e a Suelen. Nosso trabalho ele tem como objetivo entender quais os efeitos e as consequências do uso do álcool no organismo de um indivíduo. Para maior compreensão, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de uso da substância, quais são seus efeitos, mecanismos de ação, potencial da indução de dependência, quais são as formas de tratamento, perspectivas, de efeitos terapêuticos também e outras particularidades. Formas de uso. O álcool é consumido por via oral. Os principais padrões de consumo de álcool mencionados na literatura científica são o uso moderado, o beber pesado e o beber pesado episódico. O uso moderado de bebidas alcoólicas é um conceito de difícil definição, uma vez que ele é interpretado de maneiras diferentes. Conforme a percepção de cada indivíduo, comumente essa definição é confundida com beber socialmente, que significa uso de álcool dentro de padrões aceitos pela sociedade. No entanto, frequentemente a moderação é vista de maneira errônea, como uma forma de uso de álcool que não traz consequências adversas ao consumidor. O Ministério da Saúde estabelece que para evitar problemas com o álcool, o consumo aceitável é de até 15 doses por semana para homens e 10 para mulheres, sendo que uma dose equivale a aproximadamente 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 40 ml de uma bebida destilada, considerando que cada uma contém entre 10 e 15 gramas de etanol. O padrão de consumo denominado beber pesado é definido como qualquer consumo de bebidas alcoólicas acima do considerado uso moderado, ou seja, o consumo até 2 doses de bebida alcoólica por dia para os homens e de até 1 dose para mulheres. Em outras palavras, é o padrão de uso de bebidas que excede o uso moderado ou os padrões de uso de álcool socialmente aceitos. O beber pesado episódico é definido como o consumo de 5 ou mais doses de bebidas alcoólicas em uma única ocasião por homens ou 4 ou mais por mulheres, sem considerar, porém, a frequência desse padrão de consumo. A definição de beber pesado episódico foi criada a partir de evidências científicas crescentes de que essas quantidades aumentam o risco do indivíduo apresentar problemas relacionados ao uso do álcool. Os indivíduos que fazem consumo excessivo do álcool revelam um conjunto de sintomas ou efeitos físicos, psíquicos ou psicológicos. Os sintomas físicos manifestam-se como pequenos sinais de abstinência, que podem ser neuromusculares, caracterizados por tremores, câimbras ou parestesias, digestivos, caracterizados por náuseas ou vômitos, neurovegetativos, por suores, taquicardia ou hipotensão ortotástica, psíquicos, tais como ansiedade, humor depressivo, irritabilidade, insônias ou pesadelos. Quanto aos sintomas psicológicos, caracterizam-se 3 elementos principais: a alteração do comportamento face ao álcool, a perda de controle e o desejo intenso de consumi-lo. O desejo obsessivo e intenso de consumir o álcool é outro fenômeno da dependência, isto é, o indivíduo alcoolizado nunca está satisfeito com a quantidade consumida, o que o faz encontrar inúmeros motivos para consumir mais bebidas alcoólicas. A tolerância também é sintoma latente e caracteriza-se pela resistência aos efeitos do álcool. O álcool atua como um depressor de muitas ações no sistema nervoso central, e seus efeitos sobre eixos são dose-dependentes. O etanol, ele é uma substância depressora do sistema nervoso central e afeta diversos neurotransmissores no cérebro, entre eles o ácido gama, que é o GABA, e o glutamato. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Existem 2 tipos de receptores desse neurotransmissor, o GABA-alfa e o GABA-beta, dos quais apenas o GABA-alfa é estimulado pelo álcool. O resultado é um efeito ainda mais inibitório no cérebro, levando ao relaxamento e sedação do organismo. Diversas partes do cérebro são afetadas pelo efeito sedativo do álcool, tais como aquelas responsáveis pelo movimento, memória, julgamento e respiração. Evidências científicas sugerem que o álcool inicialmente potencializa os efeitos do GABA, aumentando os efeitos inibitórios. Porém, com o passar do tempo, o uso crônico do álcool reduz o número de receptores GABA, o que explicaria o efeito de tolerância ao álcool. Ou seja, o fato de indivíduos necessitarem de doses maiores de álcool para obter os mesmos sintomas anteriormente obtidos com doses menores. Dependência. O álcool causa alterações tanto agudas quanto crônicas em diversos sistemas neuroquímicos, tendo o potencial de produzir sintomas psicológicos temporários graves, como depressão, ansiedade, psicoses, até, em longo prazo, induzir tolerância e síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência inicia-se horas após a interrupção ou diminuição do consumo. Os tremores de extremidades e lábios são os mais comuns, associados a náuseas, vômitos, sudorese, ansiedade e irritabilidade. Casos mais graves evoluem para convulsões e estados convulsionais, como desorientação temporal e espacial, falsos reconhecimentos e alucinações auditivas, visuais e táteis. Segundo o CID-11, por dependência de álcool, entendemos a incapacidade de poder regular ou controlar o uso de bebidas alcoólicas que pode surgir a partir de uso repetido ou contínuo importante. Cabe realçar a forte necessidade ou compulsão de usar o álcool, aliada à incapacidade de se controlar o consumo, inclusive o priorizando em relação a outras atividades e persistindo com tal, apesar de já constatadas consequências danosas. A partir dessa dependência, sim, geralmente o indivíduo desenvolve sintomas tanto de tolerância quanto de abstinência. Já o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª edição,
define transtorno por uso do álcool como um agrupamento de sintomas comportamentais e físicos, os quais podem incluir abstinência, tolerância e fissura. Sobre as formas de tratamento, o tratamento da dependência alcoólica envolve intervenções em vários níveis, já que a doença é bastante complexa. A intervenção terapêutica destina-se tanto à dependência quanto à abstinência do álcool, como intervenções psicofarmacológicas e também psicoterapêutica, como por exemplo os alcoólicos anônimos, né? Nas psicoterapias, é indispensável o acompanhamento psicoterapêutico do alcoolista. Discutir com o doente as causas que levaram ao alcoolismo, estabelecer estratégias e objetivos são essenciais para um tratamento eficaz e para a manutenção da abstinência. Essas psicoterapias são fundamentais na intervenção terapêutica da dependência e abstinência do álcool. Mesmo se sem total eficácia, continuam tendo um papel importante no acompanhamento, à maturação psicológica e na reinserção sociofamiliar dos doentes. O tratamento do alcoolismo se dá a partir de 2 tipos de abordagem, a de ajuda individual e a ajuda em grupo. Sobre o tratamento farmacológico, nos últimos 10 anos a naltrexona e o acamprossato foram propostos como importantes intervenções adjuvantes ao tratamento psicossocial da síndrome de dependência do álcool. Mais recentemente, os medicamentos ondansetron e topiramato surgiram como promissoras estratégias terapêuticas, estando em fase de aprovação. O disulfiram é um inibidor irreversível e inespecífico das enzimas que decompõem o álcool no estágio de acetaldeído. Naltrexona é um antagonista opioide utilizado como coadjuvante das intervenções psicossociais no tratamento ambulatorial do alcoolismo devido à sua atuação como atenuante dos efeitos prazerosos do consumo do álcool. Aqui eu vou falar sobre o tratamento do alcoolismo sob a perspectiva da teoria fenomenológica existencial. Para ela, todo ser humano ele é lançado em um mundo, ele não nasce pronto, ele vai se construindo através da sua liberdade de escolha e, portanto, através das suas escolhas, ele vai cuidando da sua existência. O tratamento através da psicoterapia na abordagem fenomenológica, ela tem um foco no aqui e no agora. Então, ela tem um olhar humanista e compreensivo no entendimento de como acontece e não o porquê. Então, sem julgamentos. Também faz parte do tratamento a participação em grupos, apoio familiar e social. Para concluir, a dependência ela priva o ser da sua própria liberdade e responsabilidade. E a liberdade ela é entendida como a possibilidade do homem de cuidar de si mesmo. A fenomenologia ela atua de modo que valoriza as potencialidades do sujeito, respeitando a sua existência humana e também a sua liberdade de escolha. Ela traça algumas estratégias para ocorrer um reencontro consigo mesmo e o retorno do ser no mundo real. Outra perspectiva usada no tratamento do alcoolismo é a terapia cognitivo-comportamental. Falando um pouquinho mais sobre ela, ela é diretiva e de curta duração, foca nos problemas atuais dos pacientes. A terapia vai ficar em cima da reestruturação cognitiva e as modificações das crenças. O tratamento do alcoolismo, de acordo com a TCC, ela se baseia no modelo cognitivo. De acordo com a forma que o indivíduo interpreta uma situação, vai influenciar suas emoções, seus comportamentos e as possíveis reações fisiológicas também. Essas interpretações, elas são mudadas pelas crenças que são ativadas por essas situações específicas. Então, a situação real é avaliada de acordo com o que o indivíduo pensa a respeito dela. O trabalho na terapia, então, está em perceber os pensamentos disfuncionais do indivíduo que estão relacionados à sua dependência com o álcool, para possibilitar uma mudança no estilo de vida do indivíduo. Particularidades sobre o consumo de álcool. O abuso de álcool mata uma pessoa a cada 10 segundos. A abstinência do álcool pode levar à morte. As células cerebrais reagem ao álcool 6 minutos após a ingestão. O álcool não é digerido, ele é absorvido diretamente pela corrente sanguínea. O álcool baixa sua temperatura corporal. Os benzodiazepínicos e o álcool são considerados substâncias psicolépticas, e ambas atuam modulando indiretamente a passagem de cloro através dos receptores GABA para o interior das células. O álcool pode potencializar a ação dos benzodiazepínicos. Nossa conclusão a partir do nosso trabalho feito sobre álcool. Após este estudo, compreende-se como o álcool atua no organismo e as consequências que o mesmo pode trazer tanto a nível físico quanto emocional e psicológico. É importante que o indivíduo conheça a si mesmo e entenda qual o seu limite, pois se não definido, o que poderia ser motivo de comemoração, torna-se um problema para a pessoa e para a vida daquelas que estão à sua volta. Beba com moderação.